teria sido Simão, o mago, um falso convertido. Primeira parte. Atos capítulo 8. Comentário de Mari Persona. Em Efésios fala que, primeiramente, Deus colocou o Senhor Jesus subindo aos céus, deu os dons aos homens, e deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Então, o dom principal, por onde começava tudo, podemos dizer assim, eram os apóstolos e os profetas. E, no caso, os apóstolos eram também profetas, porque hoje nós temos em mãos a profecia que foi dada a eles, que é a palavra de Deus, que foi dada a esses mesmos apóstolos. Mas aí tinha o trabalho do evangelista, que é interessante, porque a hora que aconteceu a dispersão, eles que saíram, principalmente, pregando o evangelho. E Filipe é o único que é chamado de evangelista na Bíblia. Eu acho que é em Atos, capítulo... antes de Paulo ser preso, acho que é capítulo 20, será? Quando fala de Ágabo, 21:8. Isso. Atos 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Então nós vemos diferentes dons, assumindo cada um o seu papel, e assim é na igreja. Mas uma coisa interessante é sempre entendermos, por mais que Deus estava dando a Pedro essa incumbência, como ele tinha dado lá nos evangelhos, que ele deu a Pedro as chaves, do reino, e Pedro então vai participar dessa recepção no reino dos samaritanos, depois dos gentios e finalmente dos discípulos eu acho que Pedro está lá também, Ou é Paulo que... Paulo, Pedro acho que é só nos samaritanos e nos gentios e nos judeus. Mas ele sempre tem um apóstolo conectado à recepção do Espírito Santo, ao momento em que se recebe o Espírito Santo, e há sinais também, como aconteceu aqui no capítulo 8. Mas o interessante é entender que, mesmo esses homens, não era a si próprios que eles pregavam. O foco não estava neles. O foco era sempre Cristo. No versículo 5 do nosso capítulo 8, diz que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E quando as pessoas se convertem, no versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então era a Cristo o tema central. E é importante entender isso nos dias como esses que nós vivemos hoje, onde o homem tem uma grande posição. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã em Cristo, e ela bastante assim impressionada, falando: Mário, será que esse homem não é realmente um profeta de Deus, mandando um dos muitos que a gente vê por aí hoje na internet? Aí eu entrei no site do sujeito, é um cientista, doutor, médico, o cara tem um monte de graduação lá, mas acabou se tornando um desses televangelistas, esses que fazem grandes concentrações, e o site dele claramente mostrava que era ele, Tudo era a respeito dele. Era o homem que estava em evidência, as pessoas veneravam aquele homem como se fosse uma coisa assim fora do comum, um homem que tinha poder em si mesmo de fazer grandes coisas. E eu logo respondi para ela, mostrei: olha, você quer discernir algo, se é de Deus ou não? Se exalta o homem, não é de Deus. Essa é a chave para entender. Exalta a Deus ou exalta o homem? Exalta o homem, não é de Deus. Não é de Deus. É muito claro isso. E aqui Filipe exalta a Cristo, ele fala de Cristo, ele prega a Cristo, ele leva as pessoas a Cristo. Essa é a diferença entre Filipe e esse homem que vai aparecer agora aqui,
chamado Simão, no versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que ele era uma grande personagem. Olha o foco no homem aí. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este Simão é a grande virtude de Deus. Será que isso não lembra a gente quantos homens nós temos hoje pelo mundo, onde as pessoas fazem romaria para visitar, para serem curadas, buscarem curas, buscarem alguma coisa? O homem exaltado. Esse Simão era assim. Mas de repente ele vê alguém que tem um poder que é maior que o dele. Ele, vamos dizer assim, foi ofuscado agora pelo poder que Filipe exercia sobre as pessoas, que obviamente era o poder do Espírito Santo, não era de Filipe, e ele quer então ganhar alguma coisa com isso. No versículo 11, versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eles se batizavam não para serem salvos. Eles creram na mensagem do Evangelho. Antes de serem batizados aqui, creram. A salvação vem por crer em Jesus. Mas eram batizados, e ao serem batizados, eles entraram no reino de Deus, que é o que fala aqui. E na casa, passaram a fazer parte da casa de Deus também. Como o irmão outro dia comentou aqui, nesse dia, quando Simão professa crer e é batizado, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Porque existe uma diferença entre a casa de Deus e a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, da qual só fazem parte os verdadeiros salvos. E a casa de Deus tem de tudo. Tem todos os que são professantes, mas salvos ou não. Que é também o reino de Deus, que nós vemos lá nos evangelhos, ou o reino dos céus, mais particularmente no evangelho de Mateus. E no versículo 13, e creu até o próprio Simão. Esse creu aqui, é importante entender que ele não creu realmente com fé. Ele não se converteu verdadeiramente. Ele é um professo, é uma pessoa que aceita, acredita, deve ser isso, então acredita. Mas ele não se converteu realmente, tanto é que ele, quando todos recebem o Espírito Santo, ele não recebe. E ele quer comprar daí. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ou seja, agora ele era um cristão, ele podia ser chamado de cristão, os outros chamavam ele de irmão, ele chamava os outros de irmãos, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O foco dele, em nenhum momento, foi Cristo. O foco era os sinais, era o poder, eram as manifestações. Será que isso parece com algo que nós estamos vendo hoje no mundo, na cristandade? Será que dá para perceber que existe hoje na cristandade um grande foco em homens e em sinais, ou maravilhas, ou milagres, ou coisas espantosas? E ele estava atônito, porque as pessoas ficam atônitas quando veem coisas diferentes. Mas nós não podemos esquecer que virá um homem que se apresentará como um cordeiro, que se apresentará como Cristo. E ele fará grandes sinais, muito maiores do que os sinais que qualquer desses homens fazem. Fará descer fogo dos céus. Esse é o anticristo. Então não são os sinais que marcam uma pessoa, mas se ela é de Deus ou não. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.